O meu vocabulário mais importante de todo o ano. Hoje fazemos algo especial, porque um ano parece uma longa história quando o transformamos em palavras. Vou mostrar-te as minhas 12 palavras favoritas do ano, explicadas de forma simples para iniciantes. Escolhi uma palavra de cada mês, que combina com ele e se ouve muito em Portugal. Para cada palavra, dou uma explicação simples e conto uma pequena história diária, para sentires o termo. Assim aprendes português com calma e naturalidade, e crias imagens na cabeça como num filme. Janeiro. Resolução de Ano Novo. A primeira palavra é resolução de Ano Novo. Uma resolução de Ano Novo é um plano para o novo ano. Muitas pessoas fazem esse plano no início de janeiro. Uma resolução quer dizer que queres mudar algo na vida. Queres começar algo novo ou melhorar algo. Em Portugal, muitas pessoas falam em janeiro das suas resoluções. Resoluções típicas são, por exemplo, fazer mais exercício, comer melhor ou aprender uma língua nova. A palavra resolução mostra que tomas uma decisão firme. É mais que um desejo. É uma escolha consciente. Na minha pequena história, é uma manhã fria de janeiro. Lá fora ainda está escuro, embora já sejam 7 horas. Eu estou na cozinha e preparo chá. Enquanto a água aquece, penso no novo ano. O ano velho acabou. Penso em coisas boas e em coisas difíceis. Depois penso no ano novo. Pergunto-me o que quero fazer diferente. Sento-me à mesa e pego num papel. Escrevo devagar uma frase. Não escrevo muitas palavras. Escrevo só. A minha resolução é estudar português com regularidade. Leio a frase outra vez. Ela soa calma. Ela parece possível. Colo o papel no frigorífico. Mais tarde, nesse dia, chego a casa cansado. Tenho pouca energia e, na verdade, sem vontade de estudar. Então vejo o papel. Leio a minha resolução de novo. Decido estudar apenas 10 minutos. Sento-me e ouço português. Após 10 minutos paro. Fico satisfeito. No dia seguinte faço o mesmo. Não estudo muito tempo, mas estudo sempre. Assim a resolução torna-se parte do meu dia a dia. Dia a dia quer dizer vida normal, trabalho, casa e rotina. Uma resolução funciona melhor quando cabe no dia a dia. Na minha história, noto, após algumas semanas, que algo muda. Penso mais vezes em português. Entendo pequenas frases. A minha resolução não é espetacular, mas é estável. Por isso esta palavra encaixa tão bem em janeiro. Janeiro é calmo, frio e novo. Começamos devagar. Uma resolução não precisa ser perfeita. Precisa ser honesta. E esta palavra ajuda-te a falar de planos, metas e recomeços em português simples. Fevereiro. Carnaval. A próxima palavra é carnaval. O carnaval é uma grande festa, muito importante em várias regiões de Portugal. Carnaval é famoso em cidades como Torres Vedras, Ovar ou Lolé. O carnaval acontece quase sempre em fevereiro. Nesse tempo, muitas pessoas mascaram-se, ouvem música, dançam e festejam juntas. A palavra carnaval descreve um período em que a rotina faz uma pausa. Muitos vestem fantasias, por exemplo, de animais, figuras conhecidas ou só chapéus e perucas coloridas. Uma fantasia é roupa usada apenas para a festa, para parecer diferente. O carnaval é barulhento, colorido e alegre, bem diferente do calmo janeiro. Na minha pequena história, estou em fevereiro, numa cidade que celebra carnaval. Está frio lá fora, mas as ruas estão cheias. Caminho devagar pela cidade e vejo cores por todo o lado. As pessoas riem, acenam e gritam algo umas às outras. Ouço música em pequenas colunas. É música alta e rápida. Normalmente a cidade é calma no inverno,
mas hoje tudo é diferente. Paro e observo um desfile. Um desfile é um grupo de pessoas que caminha junto pela rua. As pessoas no desfile usam fantasias e atiram doces. Doces são, por exemplo, rebuçados ou pequenos pedaços de chocolate. Crianças correm para a frente e apanham-nos do chão. Eu sorrio porque o ambiente é tão leve. Ao meu lado está um homem com um chapéu divertido. Ele diz algo para mim. Não entendo tudo, mas ouço sempre a palavra carnaval. Pergunto o que acontece exatamente hoje. Ele explica devagar que carnaval é um tempo para festejar juntos e esquecer a rotina. Eu aceno com a cabeça e repito baixinho. Carnaval. Mais tarde vou a uma pequena banca e compro algo quente para beber. Uma banca é um ponto de venda na rua. Seguro o copo nas mãos e sinto o calor. À minha volta, muitas pessoas estão muito juntas. Muito juntas significa que há pouco espaço entre elas. Mesmo assim, ninguém parece estressado. Todos estão relaxados. Percebo que carnaval não é só festa. Carnaval também é um evento social. Pessoas que não se conhecem falam umas com as outras. Rimos juntos, mesmo sem muitas palavras. À noite volto para casa. Os meus pés estão cansados, mas a cabeça está leve. Penso em como os meses podem ser diferentes. Janeiro foi silencioso e reflexivo. Fevereiro é barulhento e aberto. A palavra carnaval ajuda-te a entender este período especial em Portugal. Podes dizer frases simples como: em fevereiro há carnaval. Eu saio à rua no carnaval. O carnaval é colorido e barulhento. Com esta palavra falas sobre cultura, festas e emoções. Por isso, carnaval é a minha palavra favorita para fevereiro. Março. Primavera. A próxima palavra é primavera. A primavera é uma estação que vem depois do inverno. Em Portugal, a primavera começa oficialmente em março. Muitas pessoas ligam a primavera à vida nova, mais luz e melhor humor. Na primavera, os dias ficam mais longos e amanhece mais cedo. O sol aparece mais vezes, mesmo se ainda faz frio às vezes. Por isso, a palavra primavera mostra não só tempo no calendário, mas também um sentimento. Muitas pessoas sentem-se mais leves e motivadas na primavera. Na minha pequena história, é um dia de março. De manhã ainda está fresco e visto um casaco antes de sair de casa. O ar parece fresco. Caminho pela rua e noto pequenas mudanças. Nas árvores vejo rebentos. Rebentos são pequenos pontos nos ramos, de onde nascem folhas ou flores. Ouço pássaros a cantar. No inverno quase não os ouvi, mas agora voltaram. Ando mais devagar porque quero apreciar esses sons. Pelo caminho vejo pessoas sem casacos grossos. Algumas usam só um casaco leve. Isso mostra-me que a primavera chegou. Mais tarde sento-me num parque. O parque ainda não está verde, mas já se vê em primeiras cores. Crianças brincam no recreio e idosos sentam-se em bancos e conversam. Fecho os olhos por um momento e deixo o sol tocar o meu rosto. Não é um dia quente, mas o sol sabe bem. Penso em como o inverno foi longo e escuro. Agora tudo parece mais aberto. A palavra esperança encaixa bem nesta situação. Esperança quer dizer olhar o futuro de forma positiva. A primavera dá esperança a muitas pessoas. À tarde vou às compras. Nas lojas vejo coisas diferentes do inverno. A roupa mais leve e alimentos frescos. Fresco significa que algo é novo e não velho. Compro fruta e penso em passar mais tempo fora. À noite, encontro uma amiga. Caminhamos e falamos sobre planos. Dizemos frases como: na primavera quero estar mais na rua. Ou, a primavera da boa disposição. Estas frases são simples, mas muito típicas. Na minha história, volto para casa depois e abro a janela. Deixo o ar fresco entrar no quarto. Ouço a cidade, mas ela parece mais calma que o normal.
Percebo que a primavera não começa com barulho. Ela chega devagar, passo a passo. Por isso, primavera é uma palavra perfeita para março. Março é uma transição. Já não é inverno, mas ainda não é verão. Com a palavra primavera, podes falar de tempo, sentimentos e mudanças. É uma palavra simples, mas com muito significado. E é por isso que primavera é a minha palavra favorita para o mês de março. Abril. Chuva. A próxima palavra é chuva. Chuva é água que cai das nuvens. Em Portugal chove muitas vezes, mas em abril fala-se muito da chuva. Existe até um ditado conhecido: em abril, águas mil. Isso quer dizer que o tempo em abril é muito instável. Às vezes o sol brilha, depois chove de repente, e logo o céu fica azul. A palavra chuva combina muito bem com este mês. Muitas pessoas aprendem em abril a lidar com mudanças rápidas do tempo. Chuva não é nada especial no dia a dia, mas influencia humor, roupa e planos. Na minha pequena história, é uma manhã de abril. Olho pela janela e vejo nuvens cinzentas. Ouço a chuva a cair no telhado e na rua. Visto um casaco e levo um guarda-chuva. Um guarda-chuva é um objeto que te protege da chuva. Quando saio de casa, chove só um pouco. O ar cheira a fresco. Vou para o trabalho e penso que a chuva é até agradável. Ela não é fria, mas suave. Depois de 1 hora, a chuva para. O sol aparece e tudo brilha. As ruas estão molhadas e as árvores parecem mais verdes. Ao meio-dia começa a chover outra vez de repente. Eu rio, porque o tempo muda tão rápido. Um colega diz: típico abril. Eu entendo logo o que ele quer dizer. À tarde vou às compras. Já não tenho guarda-chuva comigo, porque o sol brilha. De repente volta a chover. Corro alguns passos e fico debaixo de um telhado. Lá já estão outras pessoas e sorrimos. Ninguém fica realmente zangado. Chuva em abril não surpreende ninguém. Esperamos um pouco até ficar mais fraco. Esperar quer dizer não fazer nada enquanto o tempo passa. Após alguns minutos, sigo o caminho. À noite estou em casa. Ouço de novo a chuva na janela. Sento-me no sofá e faço um chá. Chá é uma bebida quente que muitas pessoas bebem quando lá fora está desagradável. Desagradável quer dizer que o tempo não está bonito. Mesmo assim, sinto-me calmo. A chuva torna a noite mais lenta. Penso que a chuva é importante. Sem chuva não crescem plantas. A chuva ajuda a primavera. A palavra chuva pode usar-se em muitas frases simples. Podes dizer: está a chover. Hoje há muita chuva. Eu gosto da chuva. Ou, por causa da chuva, fico em casa. Estas frases são muito úteis para iniciantes. Na minha história, percebo que abril não precisa ser perfeito. Ele é instável, mas vivo. A chuva faz parte. Por isso, chuva é a minha palavra favorita para abril. Ela mostra como se fala do tempo em Portugal. Também ensina a aceitar mudanças. Maio. Feriado. A próxima palavra é feriado. Um feriado é um dia em que muitas pessoas não trabalham. Em Portugal existem vários feriados, e muitos ficam em maio. Por exemplo, o Dia do Trabalhador ou o Dia de Fátima. Num feriado, escritórios estão fechados, muitas lojas não abrem e as pessoas têm mais tempo. A palavra feriado é importante, porque mostra como trabalho e lazer se organizam em Portugal. Um feriado não é só um dia livre. Um feriado tem muitas vezes um motivo especial ou significado. Na minha pequena história, é uma manhã de maio. Acordo e noto que tudo está mais calmo que o normal. Lá fora passam menos carros. Não ouço o despertador dos vizinhos. Olho para o telemóvel e vejo que hoje é feriado. Não preciso ir trabalhar. Fico mais um momento na cama e aprecio o silêncio. Depois levanto-me e preparo o pequeno almoço.
Normalmente como depressa, mas hoje não tenho pressa. Abro a janela e deixo entrar ar fresco. Maio é ameno. Ameno quer dizer nem frio, nem quente. Ouço pássaros e vejo pessoas a passear lá fora. Muitas usam roupa leve. Perto do meio-dia, encontro amigos. Escrevemos antes e combinamos. Combinar quer dizer marcar um encontro juntos. Encontramo-nos no parque. O parque está cheio de gente, mas não está barulhento. Famílias sentam-se em mantas. Crianças brincam. Algumas pessoas leem ou deitam-se apenas na relva. Sento-me com eles e conversamos. Ninguém olha o relógio todo o tempo. Um feriado sente-se diferente de um fim de semana. Ao fim de semana, pensa-se logo na segunda-feira. No feriado, pensa-se só no próprio dia. À tarde, damos um pequeno passeio. Passear quer dizer andar devagar, sem destino certo. Falamos sobre coisas simples, sobre o tempo, sobre planos para o verão. Percebo que um feriado cria espaço na cabeça. À noite volto para casa. Não estou cansado de estresse, mas agradavelmente tranquilo. Cozinho algo simples e sento-me à mesa. Lá fora escurece devagar, mas não tão cedo como no inverno. Penso em como os feriados são importantes. Eles dão estrutura ao ano. Eles oferecem pausas. A palavra feriado usa-se de forma muito simples. Podes dizer, hoje é feriado, amanhã é feriado. Em feriados eu não trabalho. Estas frases são fáceis, mas muito típicas. Na minha história, noto que maio sem feriados seria bem diferente. Maio é um mês em que o ano acelera. Os feriados abrandam esse ritmo. Por isso, feriado é a minha palavra favorita para maio. Ela combina com o mês, pois descreve calma, tempo e vida em conjunto. Junho. Verão. A próxima palavra é verão. O verão é uma estação e começa em Portugal em junho. Muitas pessoas esperam muito pelo verão porque os dias ficam muito longos e as noites claras. O verão significa calor, luz e mais tempo ao ar livre. No verão as pessoas vestem roupa mais leve. Já não precisamos de casacos grossos. Muitos sentem-se mais ativos e livres no verão. A palavra verão combina muito bem com junho, porque em junho parece que o ano está aberto. Na minha pequena história é um dia de junho. Acordo cedo, mas já está claro. O sol entra pela janela. Levanto-me e sinto logo que está quente. Ponho uma t-shirt leve e abro a janela. Entra ar fresco. Fresco quer dizer que o ar é agradável e cheira bem. Lá fora ouço vozes e bicicletas. Muitas pessoas já estão na rua. Saio de casa e sinto o sol na pele. As ruas parecem diferentes do inverno. As pessoas ficam mais tempo fora. Os cafés colocam mesas lá fora. De manhã trabalho, mas sinto que o meu humor é melhor que nos dias escuros. Na pausa do almoço saio para fora. Sento-me num banco à sombra. Sombra é um lugar onde o sol não bate direto. Bebo água e observo as pessoas. Alguns riem, alguns telefonam, outros só ficam sentados. À tarde encontro amigos. Caminhamos juntos, mesmo estando quente. Falamos sobre planos de férias. Férias significa não trabalhar durante algum tempo e viajar ou descansar. Muitas pessoas planeiam as férias no verão. À noite tudo fica mais calmo, mas continua claro muito tempo. Vou para casa, como algo leve, e sento-me depois na varanda. O céu está azul e limpo. Penso em como o verão se sente diferente. O verão torna os dias mais longos, não só no relógio, mas também na sensação. Temos a sensação de ter mais tempo. A palavra verão pode usar-se em muitas frases simples. Podes dizer, eu gosto do verão. No verão está calor. No verão estou muito na rua. Estas frases são muito típicas e fáceis de aprender. Na minha história percebo que o verão começa em junho, não com calor extremo, mas com luz. Junho
É o início desta época aberta. Por isso, verão é a minha palavra preferida para junho. Ela representa energia, leveza e a sensação de que tudo é possível. Julho. Calor. A próxima palavra é calor. Calor significa que está muito quente, às vezes quente demais. Em Portugal, fala-se muito de calor em julho, porque costuma ser o mês mais quente. As temperaturas sobem, o sol brilha forte e muitas pessoas sentem-se mais lentas. Calor não é só uma palavra sobre o tempo, é também uma sensação no corpo. Com calor, transpiras mais rápido, bebes mais água e mexes-te menos. Na minha pequena história, é um dia de julho. Acordo de manhã e antes de levantar, já sinto o calor no quarto. O ar está parado. Parado quer dizer que o ar quase não se move. Abro logo a janela, mas lá fora está igualmente quente. Visto roupa leve e penso em como passar o dia. Sei que preciso andar devagar. De manhã vou rapidamente às compras. Após poucos minutos, sinto o sol na cabeça. As ruas parecem mais claras que o normal. Muitas pessoas usam óculos de sol e roupa curta. Óculos de sol protegem os olhos de luz forte. Caminho de propósito devagar, porque o calor rouba-me energia. Em cada esquina vejo pessoas com garrafas de água. Água é muito importante em julho. Perto do meio-dia volto para casa. Fecho as janelas e baixo as persianas. Persianas são coberturas que mantêm luz e calor fora. Sento-me à mesa e bebo um grande copo de água. Sinto o corpo acalmar devagar. À tarde trabalho um pouco, mas faço mais pausas. Pausas são pequenos tempos de descanso. O calor obriga-me a ouvir o meu corpo. No fim da tarde, o ar fica um pouco mais agradável. Saio e encontro amigos no parque. Sentamo-nos à sombra de uma árvore. Falamos baixo e movemo-nos pouco. Ninguém tem vontade de andar muito. Rimos de como o calor pode ser cansativo. Alguém diz: "Hoje está mesmo muito quente." Repito a palavra na cabeça. Calor. Ela combina perfeitamente. À noite a temperatura diminui devagar. Arrefecer quer dizer que fica menos quente. Vou passear, porque agora já dá para mexer. A cidade parece mais calma. Muitas pessoas só saem agora. Na minha história, percebo que o calor não é apenas desagradável. Ele muda o ritmo do dia. Vive-se mais devagar, com mais consciência. A palavra calor usa-se de forma muito simples. Podes dizer: "Hoje faz muito calor." Eu não gosto de calor forte. Por causa do calor, fico em casa. Estas frases são muito úteis para iniciantes. Julho em Portugal é marcado por muito calor. Por isso, calor é a minha palavra favorita para este mês. Ela explica não só o tempo, mas também a sensação que muitos vivem em julho. Agosto. Férias. A próxima palavra é férias. Férias significam que não trabalhas durante algum tempo e descansas. Em Portugal, agosto é para muitos o mês típico de férias. Muitas empresas ficam mais calmas. Alguns escritórios estão quase vazios. Férias não são só viajar. Férias são, sobretudo, uma pausa do dia a dia. Dia a dia é a vida normal, com trabalho, compromissos e obrigações. Nas férias tens mais tempo e menos pressão. Na minha pequena história, é uma manhã de agosto. Acordo sem despertador. Para mim, isso já mostra que estou de férias. Fico mais um momento deitado e ouço sons da rua. As janelas estão abertas e ouço pássaros e vozes distantes. Levanto-me e preparo o pequeno almoço com calma. Não olho logo para o telemóvel. Normalmente vejo as notícias cedo, mas de férias não tenho pressa. Mais tarde saio de casa. Não tenho plano fixo para o dia. Não ter plano quer dizer que nada está marcado. Caminho devagar pela cidade. Muitas lojas ainda estão fechadas. As ruas parecem mais vazias que o normal.
Percebo que outras pessoas também estão de férias. Algumas vão com malas para na estação. Uma mala é uma bolsa para roupa quando se viaja. Outras sentam-se em cafés e bebem café. Sento-me também e peço algo para beber. Fico ali muito tempo e apenas observo. Ninguém me diz que tenho de sair. De tarde talvez vá até a praia fluvial ou fique em casa. Uma praia fluvial é um lugar junto a um rio, bom para nadar ou descansar. Decido no momento. Decidir no momento significa não escolher antecipadamente. Sinto que a minha cabeça fica mais tranquila. Pensamentos que antes eram altos ficam mais suaves. À noite encontro amigos. Falamos sobre como vão as nossas férias. Alguns viajaram, outros ficaram em casa. Viajar quer dizer ir para outro lugar, muitas vezes longe. Percebo que férias são algo diferente para cada pessoa. Para alguns, férias são movimento e novos lugares. Para outros, férias são calma e ficar em casa. A palavra férias usa-se de forma muito simples. Podes dizer, estou de férias. Tenho férias esta semana. Em agosto, tiro férias. Estas frases são muito comuns e importantes no dia a dia em Portugal. Na minha história, volto mais tarde para casa e sento-me na varanda. O ar está quente, mas já não tanto como em julho. Ouço a cidade e penso na importância das férias. Férias dão distanciamento. Distanciamento quer dizer ver as coisas de outra perspectiva. Depois das férias, o dia a dia muitas vezes parece diferente. Ficas mais descansado. Descansado significa que tens nova energia. Por isso, férias são a minha palavra favorita para agosto. Combinam perfeitamente com este mês porque falam de calma, liberdade e tempo para ti. Setembro. Outono. A próxima palavra é outono. O outono é uma estação e começa em Portugal em setembro. O outono chega depois do verão e traz mudanças aos poucos. Os dias ficam mais curtos, as tardes mais frescas e o ar sente-se diferente. A palavra outono descreve não só o tempo, mas também uma mudança de humor. Muitas pessoas notam em setembro que o verão acabou e que o dia a dia volta com força. Na minha pequena história, é uma manhã de setembro. Abro a janela e sinto logo o ar fresco. Ele é claro, mas não frio. Claro quer dizer que o ar é limpo e agradável. Visto pela primeira vez em semanas um casaco leve. Este pequeno detalhe mostra-me que o outono começa. Na rua vejo folhas no chão. São amarelas e castanhas. As árvores mudam devagar de cor. No verão eram verdes, agora parecem diferentes. Vou para o trabalho e noto que a cidade fica outra vez mais cheia. Muitas pessoas voltaram das férias. Os comboios estão cheios, as ruas mais barulhentas. O dia a dia está de volta. Dia a dia significa de novo trabalho, horários e tarefas fixas. Na pausa do almoço saio para fora. O sol brilha, mas é mais fraco que no verão. Sento-me num banco e observo as pessoas. Muitas usam agora calças compridas outra vez. Ouço conversas sobre novos projetos e planos. Para muitas pessoas, o outono é tempo de recomeço. As crianças voltam à escola. Os estudantes começam um novo semestre. Um semestre é um período na universidade. À tarde, chove ligeiro. Aperto o casaco e caminho mais devagar. A chuva no outono parece diferente da chuva na primavera. Ela é mais calma e regular. À noite estou em casa. Faço algo quente para comer. Comida quente sabe especialmente bem no outono. Sento-me à janela e vejo como escurece mais rápido. Acendo uma lâmpada e a sala fica acolhedora. Acolhedora quer dizer que nos sentimos bem e seguros. Penso que o outono não precisa ser um mês triste. Ele é apenas diferente. Ele convida a abrandar e a reorganizar-se. A palavra outono usa-se de forma muito simples. Podes dizer, no outono faz mais frio. Eu gosto do outono. O outono começa em setembro.
Estas frases são fáceis, mas muito típicas. Na minha história, percebo que o outono ajuda-me a encontrar estrutura outra vez. Estrutura quer dizer ordem no dia a dia. Depois da liberdade do verão, essa estrutura faz bem. Por isso, outono é a minha palavra favorita para setembro. Ela combina com este mês porque mostra mudança, transição e um novo ritmo. Outubro. Aconchego. A próxima palavra é aconchego. Aconchego é um termo muito importante no português de Portugal. Ele descreve um sentimento, não um objeto concreto. Aconchego quer dizer que te sentes bem, seguro e relaxado. Muitas vezes o aconchego tem a ver com calma, calor e um ambiente agradável. Outubro combina com esta palavra, porque fora faz mais frio e muitos voltam a ficar dentro. Em outubro anoitece cedo e passamos mais tempo em casa. Na minha pequena história, é uma noite de outubro. Chego a casa e lá fora já está escuro, embora ainda seja cedo. Chove ligeiro e o ar está fresco. Fecho a porta e noto logo a diferença entre fora e dentro. Dentro do apartamento está quente. Tiro os sapatos e penduro o casaco. Depois acendo uma pequena lâmpada. A luz é suave e não muito forte. Sento-me no sofá e coloco uma manta sobre as pernas. Uma manta é um grande pano que mantém o corpo quente. Faço um chá. Chá é uma bebida quente que muitos tomam quando faz frio. Seguro a chávena com as duas mãos e sinto o calor. Nesse momento sinto aconchego. Ouço música baixinha ou fico simplesmente em silêncio. Aconchego não significa fazer algo especial. Aconchego significa ter tempo e não precisar de nada. Depois leio um livro ou olho pela janela. Lá fora vejo ruas molhadas e folhas de outono. Cá dentro sinto-me protegido. Muitas pessoas em Portugal falam no outono sobre aconchego. Disse, por exemplo, gosto de estar aconchegado. Ou, hoje à noite quero ficar aconchegado. Ouve-se estas frases em outubro muitas vezes. O aconchego também pode ser partilhado com outras pessoas. Na minha história, mais tarde, chegam amigos. Sentamo-nos juntos, falamos baixo e rimos suavemente. Ninguém olha para o relógio. Ninguém sente estresse. Bebemos algo quente e ficamos simplesmente sentados. A palavra convite encaixa bem aqui. Um convite é pedir a outras pessoas que venham à tua casa. Um convite aconchegado não é barulhento nem grande. Ele é simples. Em outubro nascem muitos momentos assim. O verão acabou e o inverno ainda não chegou. Outubro está no meio. Exatamente nessa altura o aconchego é muito importante. A palavra aconchego não se traduz facilmente, mas sente-se. Para iniciantes é uma palavra bonita, pois mostra que o português é também emocional. Podes dizer, adoro o aconchego. Ou, a noite está aconchegada. Na minha história noto que outubro sem aconchego seria difícil. Os dias ficam mais curtos, mas com aconchego não ficam tristes, ficam calmos. Por isso, aconchego é a minha palavra favorita para outubro. Novembro. Nevoeiro. A próxima palavra é nevoeiro. Nevoeiro é um fenômeno do tempo. O nevoeiro surge quando o ar está úmido e a visibilidade é curta. Tudo parece desfocado e silencioso. Em Portugal, novembro é muitas vezes um mês de nevoeiro. Os dias são curtos, o sol aparece pouco e muitas manhãs começam cinzentas. A palavra nevoeiro combina bem com novembro, porque descreve o tempo e também um estado de espírito. O nevoeiro torna o mundo mais lento e mais quieto. Na minha pequena história, é uma manhã de novembro. Acordo e lá fora ainda está escuro. Olho pela janela e quase não vejo nada. As casas em frente aparecem apenas como sombras. A rua desaparece no nevoeiro. Visto-me e saio de casa. O ar está frio e úmido.
Úmido quer dizer que o ar não é seco. Ao respirar, sinto o frio no nariz. Caminho devagar, porque não consigo ver longe. Os carros conduzem com cuidado. Os sons estão abafados. Abafado significa que os ruídos são mais baixos e suaves. Tudo parece mais lento. Pelo caminho vejo pessoas com casacos e cachecóis. Um cachecol é uma peça de roupa que se usa ao pescoço quando faz frio. Ninguém fala alto. Cada um parece estar no seu mundo. O nevoeiro deixa a cidade calma. Mais tarde chego ao trabalho. Também lá a luz é suave. Faço um café e sento-me no meu lugar. Café é uma bebida que muitos tomam para acordar. Hoje preciso de mais tempo para me concentrar. O nevoeiro lá fora parece estar também na cabeça. Podemos usar nevoeiro para falar de um sentimento. Quando se diz, tenho nevoeiro na cabeça, quer dizer que não penso com clareza. Ao meio-dia saio um momento. O nevoeiro ainda está presente. Dou alguns passos e ouço os meus próprios passos no chão. É quase meditativo. Meditativo significa que acalma e ordena os pensamentos. À tarde fica um pouco mais claro, mas o sol não se impõe. Vou para casa quando já está outra vez escuro. O dia de novembro parece curto. Em casa acendo a luz e sento-me. Penso que o nevoeiro também tem algo positivo. Obriga-nos a andar mais devagar. Não podemos planear longe, só vemos o próximo passo. Passo aqui quer dizer uma pequena ação, não só mover os pés. Para iniciantes, a palavra nevoeiro é muito interessante, porque é concreta e simbolicirca, pode-se dizer: hoje há muito nevoeiro. Ou, em novembro costuma haver nevoeiro. Também se pode dizer, sinto-me como em nevoeiro. Na minha história, percebo que novembro não é um mês barulhento. Ele é silencioso e recolhido. O nevoeiro combina perfeitamente com isso. Ele explica por que este mês parece pesado, mas também calmo. Por isso, nevoeiro é a minha palavra favorita para novembro. Ela ajuda a entender o tempo, o humor e o sentimento interior deste mês numa palavra simples. Dezembro. Época de Natal. A próxima palavra é época de Natal. A época de Natal é o tempo de dezembro, em que muita coisa muda na rotina. Em Portugal, começa muitas vezes logo no início do mês e termina depois dos dias de Natal. A época de Natal não é só uma festa, mas também um ambiente especial. Os dias são curtos, anoitece cedo e muitas pessoas tornam a vida mais lenta. Na época de Natal, vêem-se luzes nas janelas, velas nas mesas e enfeites nas ruas. Enfeite quer dizer coisas que colocamos para tornar o espaço mais bonito. Na minha pequena história, é um dia de dezembro. Saio ao fim da tarde e já está escuro. As ruas parecem diferentes do verão. Em muitas janelas brilham luzes. Algumas são quentes e amarelas, outras são coloridas. Ando mais devagar do que normalmente porque quero aproveitar o momento. Ouço música suave que sai de uma loja. A música é calma e repete-se muitas vezes. Repetir significa que algo volta sempre igual. Isso combina bem com a época de Natal. Muitas coisas são familiares e regressam todos os anos. Passo por uma praça onde está uma árvore de Natal. A árvore é grande e cheia de luzes. Pessoas param e olham. Ninguém se empurra. Empurrar aqui quer dizer querer passar depressa pelos outros. Na época de Natal, muitas pessoas são mais pacientes. Mais tarde volto para casa. Tiro o casaco e acendo a luz. Dentro de casa está quente. Sento-me à mesa e preparo uma bebida quente. Quente aqui não é só muito calor, mas também confortável. Olho pela janela e vejo o céu escuro. Penso sobre o ano que passou. Dezembro é muitas vezes também tempo de balanço. Balanço significa lembrar o que já aconteceu. Pergunto-me o que foi bom e o que foi difícil. Lembro-me de pessoas que conheci e de momentos calmos.
A época de Natal convida a ficar em silêncio. Silêncio significa não fazer barulho nem pressa. No dia seguinte encontro a família. Sentamo-nos juntos e falamos de coisas simples. Ninguém tem grandes planos. Não se fala de rendimento. Rendimento quer dizer ter de alcançar algo. Na época de Natal podemos simplesmente ser. Percebo que a época de Natal deixa-me pensar mais devagar. Os dias são curtos, mas parecem mais densos. Denso aqui quer dizer cheio de sentido. Para iniciantes, a palavra época de Natal é muito útil. Podes dizer, gosto da época de Natal. Na época de Natal, tudo é mais calmo. A época de Natal é em dezembro. Estas frases são simples, mas muito típicas. Na minha história, noto que dezembro sem a época de Natal seria só um mês escuro. Com a época de Natal, ele ganha calor e sentido. Ela une luz, calma e proximidade. Por isso, época de Natal é a minha palavra preferida para dezembro. Ela resume como o fim do ano em Portugal se sente: tranquilo, reflexivo e quente. Agora conheces as minhas 12 palavras favoritas de 2025, uma por cada mês. Cada palavra representa um tempo, um humor e um momento da vida diária em Portugal. Quando ouvires estas palavras, podes imaginar cenas e reconhecer emoções. Assim cresce o teu instinto para o português. Tira tempo, ouve as palavras outra vez e lembra as histórias. Não precisas decorar nada. Deixa as palavras entrarem no teu ano naturalmente. Assim o português fica calmo, vivo e perto de ti.